Bem-vindo ao nosso PGM da Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Lamentações 3:25. Com isso, queremos dar, com esse verso da Palavra de Deus, queremos dar as boas-vindas a você que está participando conosco. A nossa congregação fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Rua do Senado 324, entre a Rua Mendes Sá e a Rua Riachuelo. Aguardamos você lá. Nossos cultos são domingo pela manhã às 9 horas, à noite às 6 da noite no domingo, às quintas-feiras às 19 horas. E também nós temos os pequenos grupos em várias casas e praticamente todos os dias da semana. Se você, queremos convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E não se esqueça de marcar o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo. E não se esqueça também de dar o seu like, de dizer que você gostou, se é que você gostou. E você compartilhar também com seus amigos, com seus irmãos, seus conhecidos, se você gostar da palavra de Deus que você vai ouvir agora. Nós também queremos parabenizar os nossos aniversariantes. Na semana passada, a dia 14 de março, foi o aniversário de Ana Paula, filha da Vera Lúcia, minha amiga de adolescência. E nós desejamos que Deus continue abençoando a todos os aniversariantes, os da sua família, que você não nos avisou. Nós queremos abençoar a todos Desejamos que Deus abençoe a todos com muita saúde, sabedoria, alegrias e realizações. Vamos orar? Senhor, aplica a tua palavra ao meu coração e ao coração das pessoas que participarem conosco, que participam conosco, para que possamos colocar em prática a tua palavra, para que ela seja viva na nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Há esperança nesse mundo tão conturbado, com tantas coisas que estão acontecendo, uma pandemia que a gente pensa que acabou e parece que recomeça, também tragédias, guerra, metade da cidade de Petrópolis praticamente foi destruída com chuvas e tantas coisas têm acontecido, tantas tragédias, mas a palavra de Deus nos diz que há esperança, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E isso nós vamos ver agora em Isaías, no livro do profeta Isaías, no Velho Testamento, capítulo 40, e o versículo de 25 a 31. Eu vou ler agora e vou ler na Nova Versão Internacional. Ela diz assim: com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Quem é esse santo? Nosso Deus, né? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa por minha situação. O meu Deus não considera minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando essa palavra foi transmitida por Deus ao profeta Isaías, o povo estava passando por um tempo em que parece que faltava esperança, por um tempo de juízo, de humilhação. Mas Deus usa o profeta para que o povo retomasse a sua caminhada de esperança, de confiança em Deus. E Deus usa essa mesma palavra hoje para nós, para sermos encorajados a retomar a caminhada com esperança, voltarmos para essa forma de encarar o processo de espera, esperar com esperança, esperar com esperança, né? Esperar até que o futuro seja revelado.
Sendo assim, como é possível retomar a vida com esperança? É possível? Baseado na grandeza de Deus, quando nós nos baseamos na grandeza de Deus e não na nossa pequena força, isso é possível. O verso 25 diz assim: com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Esse santo é Deus que está perguntando. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome, tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Esse texto nos mostra que Deus é incomparável. Ninguém é como o nosso Deus. Já pensou chamar cada estrela pelo nome e todas comparecem, todas sabem do seu grande poder? É o santo das causas impossíveis. Ele é o nosso santo protetor, o santo com S maiúsculo, mas um santo que não é de barro, nem de madeira, nem de ferro, que tem olhos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não sentem cheiro, tem boca, mas não falam, nem se alimentam, tem braços, mas não se mexem, não nos socorrem, não nos protege. Esse é o Santo Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele santo que protege aqueles que nele confiam. Essa expressão santo é para destacar o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas. Ele está acima de tudo. No verso 26 diz que ele criou tudo. O verso diz: quem criou tudo isso? As divindades babilônicas, elas se identificavam com os corpos celestes. E o conteúdo desse versículo é muito especial e muito importante para Israel, importante para nós hoje. Nós temos gente que adora o sol, que adora as estrelas, que adora até a lua. Mas esse texto é para dizer que Deus é que criou, ele é maior do que as estrelas, maior do que o sol, maior do que a lua, maior do que qualquer corpo celeste, porque foi ele que criou cada um deles e chama pelo nome cada uma das estrelas. Então, essa expressão é a expressão que as pessoas usam, mãe natureza, é uma tentativa diabólica de dar autonomia à criação. Mas a criação é filha de Deus, ele está acima da criação. Ele criou as estrelas, ele criou o exército de estrelas. E é grande a sua força e poder para renovar, nos renovar a cada dia e refazer as nossas forças. Então, pare de dizer que Deus não olha para você, pois ele não te esquece. Nós lemos no Salmo 27, no versículo 27 de Isaías 40, eu vou reler agora. Por que você reclama, Jacó? E por que você se queixa, Israel? O Senhor não se interessa por minha situação. Oh, meu Deus, não considera a minha causa. O povo de Israel estava dizendo que Deus não estava vendo a sua dor, seus problemas, seus conflitos. Eles diziam: Deus não liga para mim. Muitas pessoas dizem hoje isso também, não é? Algumas pessoas dizem: parece que Deus se esqueceu de mim, Deus não vê meu sofrimento. Então, o profeta diz em nome de Deus que nada, absolutamente nada, passa despercebido diante de Deus. Ele está vendo você agora, onde você está. Eu não sei onde você está, eu estou aqui na minha casa, mas Deus vê onde você está. E quando você chora, Deus chora com você. Quando você pisa em espinhos, Ele está com você. Quando você entra na batalha, Ele luta ao seu lado. Hoje Deus quer falar aqui para você. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer que você o procure onde você está. Não sei onde você está. Se está no hospital, se você está deprimido na sua casa, se você está num lugar onde você não deveria estar, mas seja onde for que você estiver, clame a Deus, fale com Deus, peça ajuda dele. Ele quer proteger você, ele ama você e ele quer fazer de você uma nova pessoa em Cristo Jesus. E Deus não se cansou de você e não cansou da sua criação, de nenhuma parte da sua criação. Deus nos ama profundamente. Deus nos conhece, Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Foi Ele que nos criou, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos.
E apesar dos nossos erros, Ele nos ama e nos convida a estar sempre perto dele. Se tem alguém que não se cansa, esse alguém não é o pastor, não é o seu líder, não são seus familiares. Se tem alguém que não se cansa, esse alguém é o nosso Deus. Talvez você tenha até pensado em desistir da vida, mas Deus nunca desistiu de você. Ele não se cansa, ele não se fadiga, ele não há comparação com a sua grande sabedoria até nos confins da terra. Se você não sabiam e nunca tinham ouvido, ouçam, ficam sabendo o que diz o verso 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Que maravilha, né? Ou seja, ninguém pode medir a sabedoria de Deus. Ela é muito maior do que a nossa capacidade de medir. O Senhor repete essa pergunta retórica, né? Retórica quer dizer que parece que é uma pergunta que já se sabe a resposta, né? Deus faz isso que ele quer dar ênfase àquilo que está falando. Deus não é apenas eterno, ele é alguém que transcende o tempo, é também o criador dos confins da terra, alguém que transcende o espaço. Ele é deslumbrante, ele é insondável. Deus nem se cansa, nem se fadiga, ou não fica exausto ao suprir as necessidades do seu povo e ao suprir as minhas e as suas necessidades. Ele nunca desampara os seus servos. E há vários versículos sobre isso, principalmente nos Salmos, mas durante toda a Bíblia. E vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida, em Mateus, a buscarmos a Ele. E admitir nossa necessidade diante de Deus é importante para que Ele nos ajude. Ele fortalece ao cansado e dá vigor aos que estão sem força. Algumas pessoas são muito autossuficientes, por isso, quando quebram, não se levantam mais. Uma figura de linguagem, né? Quando se desfazem, não tem poder de se refazer, porque a gente não tem mesmo. Mas nós precisamos nos humilhar diante de Deus, não diante das pessoas. Porque Deus está ao nosso lado para nos sustentar. Ele só quer que a gente reconheça que não dá conta de fazer sozinho, né? E quando nos sentimos cansados, Deus nos fortalece. São dos momentos de fraqueza e de cansaço que podemos ver o poder de Deus agindo em nós. Enquanto estivermos fortes, fazendo tudo da nossa maneira, na nossa força, Deus não poderá agir, pois Ele não invade a nossa vida. Mas, no momento em que nos sentimos sem vigor, se pedimos a Deus para que Ele nos fortaleça, então o seu poder multiplicará as nossas forças e nos fará prosseguir. Onde você tem buscado a força para viver? Você tem confiado na sua força, no seu próprio braço e tem visto que não está alcançando o resultado que você esperava? A força de que necessitamos está em Deus. Deus é a nossa força. O texto diz que Deus dá força ao cansado e renova aquele que admite que precisa de vigor espiritual. Hoje Deus te trouxe aqui, a esse vídeo, para renovar a sua vida. Se você está ouvindo e vendo essa meditação, Deus quer renovar a sua vida. Deus quer abençoar você, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus maravilhoso que cuida de nós a cada momento. Nossa renovação, a renovação então das nossas forças, nós chegamos à conclusão que não é possível por nós mesmos. E o verso 30 diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Porque quando a gente é muito jovem, a gente tem a tendência a achar, e às vezes muitos adultos, e até entrando na terceira e na quarta idade, as pessoas acham que elas são autossuficientes. E Deus não pode agir. Mas quando nós reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus, Ele vem ao nosso encontro, ao nosso alcance. Então, o texto diz que não é pela força da juventude que uma pessoa é renovada. Até os mais fortes se cansam. Nossa confiança não está em olharmos para nós mesmos,
mas em olharmos para o Senhor nosso Deus. A força humana não se compara com o poder de Deus e a força que Ele dá aos seus servos, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que cuida de nós a cada momento. Ele é o nosso Deus que se preocupa conosco. Então, nossa esperança tem que estar somente em Deus. Deus nos ama e Ele se compadece de nós. E Ele mesmo está sempre pronto a renovar as nossas forças quando nos sentimos enfraquecidos, abatidos ou derrotados. Esperar no Senhor é aguardar pela provisão, pela aquilo que Ele vai fazer por nós, a provisão que Ele tem para nós, mas também significa colocar nele toda a nossa esperança. Em quem você tem colocado a sua esperança? Nos políticos? Na economia? No seu próprio braço? Em uma estátua de gesso, de madeira ou de ferro? Somente Deus pode nos dar a esperança e renovar as nossas forças. Então, o verso 31 nos diz: esperar em Deus é fundamental para sermos renovados. O verso 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse verso é maravilhoso, não é? Muitas pessoas, infelizmente, ficam cansadas de esperar em Deus e resolvem fazer as coisas por sua conta, longe de Deus. E muitas vezes, como uma expressão antiga diz, dão com os burros na água, né? Porque, ou entram pelo cano, porque como fez o filho pródigo que achou que seria feliz longe do pai, e esse pai significa a figura de Deus, ele pega o dinheiro, vai, perde tudo e depois volta, pede perdão e o pai recebe de braços abertos, né? Ou como fez Abraão ao se relacionar com Agar, a fim de ter um filho, porque achou que a promessa de Deus estava demorando muito a se cumprir. E esse filho da promessa, que ele pensou que seria o filho da promessa, que depois veio com Isaac, né? Mas esse filho gerado com Agar foi um problema que até hoje oprime os filhos de Israel, pois deu origem aos povos que hoje perseguem o povo de Israel. Esperar quer dizer ter paciência, confiar e tomar atitudes de acordo com a vontade de Deus. Como é difícil esperar no Senhor, mas nós sabemos que o tempo do Senhor é o melhor. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus e não nos problemas. Deus quer que nos levar a enfrentar todas as situações junto com Ele. Porque muitas vezes nós queremos resolver sozinhos, né? Ele quer nos ajudar. Quando Deus nos diz para subirmos, que subiremos com asas, Ele está querendo nos ensinar como águias, né? Porque a águia voa muito alto, não é verdade? Então, a ave que voa muito alto, ela vê de cima, né? E Deus quer nos mostrar de cima os problemas, passando sobre os nossos desafios, mostrando, olha, eu sou muito mais poderoso do que esse problema que você acha que é muito difícil de resolver. Muitas vezes colocamos demasiadamente a nossa visão, a nossa atenção nos problemas e nos esquecemos de subir ao nível daquele que pode nos ajudar e nos sustentar, que é o nosso Deus, que é Jesus, o nosso poderoso Senhor. Você tem colocado o seu foco nas situações ou em Deus? Se precisar, mude o seu foco hoje. Lembra aquele provérbio que se fala há muito tempo, que não diga para Deus quão grandes são os seus problemas, diga os seus problemas quão grande é o seu Deus, não é? Não fique com o olhar preso nos problemas e nas dificuldades, mas olhe para Jesus, pois Ele lhe estenderá a mão, Ele está estendendo agora a mão para lhe ajudar. E se a nossa esperança estiver em Deus, passaremos por todas as situações sem nos cansarmos. Nossa, parece difícil isso, né? Parece que tem dias que a gente diz para Deus: Senhor, chega, eu não aguento mais. Eu não dou conta, Senhor. Tem misericórdia. Me leva, Pai, eu não quero mais enfrentar isso. Mas as situações continuarão existindo, mas Jesus continua ao nosso lado para nos guardar. Ele está ao nosso lado nos sustentando.
quando colocamos a nossa esperança apenas em Deus, em mais ninguém, mesmo com tantas preocupações e atividades, por piores que sejam, nós conseguiremos enfrentá-las confiando, sem medo, pois temos a convicção de que Deus está ao nosso lado. Deus está nos sustentando e nos protegendo. Deus está nos guardando e guardando os nossos corações. Nós temos que sempre dizer para nós mesmos que Deus está conosco, nos guardando, nos livrando do pior, nos conduzindo por caminhos de bênçãos. Você tem se sentido cansado nesses dias? Tem corrido, mas não tem chegado a lugar nenhum? Tem aquela expressão que diz, parece o cachorro correndo atrás do rabo? Roda, 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 se cansa, trabalha, trabalha, trabalha e não chega a lugar nenhum? Talvez isso esteja acontecendo porque você está correndo sozinho. Corra ao lado de Jesus, convide a Jesus para correr com você. Ele te sustenta e renova as suas forças. Então, nós devemos estar confiando no nosso Deus, sabendo que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que está conosco em todos os momentos. Ele é o Deus que nos sustenta. Então, precisamos colocar os nossos olhos no poder de Deus e não nos problemas, como já falou, né? Como eu já falei. Deus tem nos sustentado, então esperar no Senhor é a melhor coisa que podemos fazer, porque Deus tem nos sustentado, Deus tem nos protegido, Deus tem nos guardado e é maravilhoso confiar no nosso Deus. Eu convido você, então, a ler e reler esse texto de Isaías, sabendo que Deus está ao seu lado, ao meu lado, em todos os momentos, para sustentar. Precisamos confiar em Deus, depender de Deus e colocar nossas vidas nas mãos de Deus, porque Ele renova as nossas forças e Ele nos sustenta em meio às dificuldades. Então, há esperança para fazer a vontade de Deus, há esperança para viver esta vida com tantas dificuldades, porque o nosso Deus é o Deus maravilhoso. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem muito a fazer na sua vida, porque Deus faz muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque o nosso Deus é o Deus maravilhoso, é o Deus todo-poderoso, que nos sustenta e que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigada, Senhor, por essas palavras que o Senhor colocou na boca de Isaías e que depois foi escrito no seu livro e que hoje fala ao nosso coração como falou o povo de Israel. O Senhor é o Senhor que está ao nosso lado, que renova as nossas forças, que mesmo os jovens se cansam, mas aqueles que confiam no Senhor terão suas forças renovadas. Estamos cansados de tantas doenças, de tanta corrupção, de tantos desastres, de tantas guerras, mas queremos declarar a nossa confiança no Senhor, colocando as nossas petições no teu altar já agradecidos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos protege. Ó Senhor, tem misericórdia, ajuda-nos a estarmos cada dia mais confiantes em Ti, sabendo que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, que o Senhor não se cansa, que o Senhor está sempre conosco. Nós podemos estar cansados, mas se colocarmos os nossos problemas nas Tuas mãos, nós estaremos descansando no Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor se preocupa com detalhes da nossa vida, o Senhor se preocupa com as nossas dificuldades e queremos colocá-las todas no teu altar. Louvamos o teu nome e te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus. Queremos colocar diante do Senhor aquelas pessoas que estão hospitalizadas, que estão doentes, mesmo que estejam fora dos hospitais, nossos irmãos em Cristo, nossos amigos que nos pedem oração. Senhor, te pedimos que cure-os de acordo com a tua vontade. Te pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos, que eles tenham a confiança de que no Senhor essas pessoas estão felizes na tua presença, que cessou todo sofrimento, toda dor, mas que agora estão vivendo uma vida maravilhosa ao teu lado.
Ó Senhor, abençoa os enfermos para que busquem cada dia mais sua vontade, que sintam a tua presença. Abençoa aqueles cuidadores que estão cuidando das pessoas enfermas, que elas tenham se sintam fortalecidas pelo Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão viajando, que estão em dificuldades no seu trabalho, aqueles que estão enfrentando desemprego. Ó Senhor, só conhece as necessidades de cada um. Aqueles que estão vivendo problemas emocionais, Senhor, que tem afetado tanto nesse tempo. Ó Senhor, cura, atende a necessidade de cada um, de acordo com a tua maravilhosa, boa vontade, o teu cuidado, o teu amor. Nós oramos já agradecendo por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor fará. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Agradecemos a sua participação conosco nesta terça-feira e desejamos que você seja cada dia mais abençoado por Deus. Leia a Bíblia, ore, confie no Senhor, fale com as suas palavras. E nós queremos convidar você para sexta-feira, as promessas de Deus para nós com o pastor Gedeão. Deus a todos abençoe. Amém. Amém.